Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que estamos a viver esta pandemia e esta situação de isolamento que tanto mal nos tem feito a todos. Mas rezamos então a Deus por isso, por essa intenção também. Nós hoje celebramos o São Clemente I, o quarto Papa. Primeiro, como sabemos, São Pedro, que foi quando Jesus disse no ano 32, um ano antes de Cristo partir, que foi Papa até 67, quando se deu a destruição de Jerusalém, no ano 60, e portanto já tinham vindo para Roma. Portanto, São Pedro do ano 32 a 67, recebendo as chaves de Jesus, Santo Linus de 67 a 76, Santo Anacleto de 76 a 88 e São Clemente I de 88 a 97. E todos estes papas ainda foram papas. São João viveu mais tempo ainda São João Evangelista ainda era vivo e portanto o que prova o primado, aquilo que os protestantes tantos dizem, que sempre havendo motivos de divisão na Igreja, a existência destes 4 papas prova-nos o primado de Pedro nunca foi posto em causa. O Pedro a presidir a sua Igreja, e São Clemente escreveu uma carta aos Coríntios, que vou ler na homilia, falar disto mesmo, e os Coríntios aceitaram. E todas as divisões que nós hoje temos na Igreja, tanta coisa, é o mesmo espírito do demónio para dividir. Nós temos de estar atentos. Vamos lembrar nesta Eucaristia Alexandrino Matos e também Fernando Borges da Silva, que partiu sem a família estar à espera, é de Toronto. Saudamos a sua família, e partiu ainda há não muito tempo, e portanto a família ainda está a viver uma situação de saudade e de mágoa e de dor pela sua partida. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que manifestais o vosso poder admirável em todos os vossos santos, dai-nos a graça de celebrar com alegria a festa de São Clemente, sacerdote e mártir de Cristo, que provou com o exemplo da sua vida a doutrina que pregava e confirmou com o martírio o que celebrava nos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Daniel disse ao rei Nabucodonosor: Tu, ó rei, tiveste esta visão. Apareceu uma grande estátua, uma estátua gigantesca e de extraordinário esplendor. Erguia-se diante de ti, o seu aspecto era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Estavas a olhar para ela, quando uma pedra se deslocou sem intervenção de mão alguma e foi bater nos pés da estátua, que eram de ferro e de barro, e reduziu-os a pó. Então pulverizaram-se ao mesmo tempo o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e ficaram como a moinha das eiras no verão. Levou-os o vento e não ficou rastros deles. A pedra que tinha batido na estátua tornou-se uma grande montanha e encheu de toda a terra. Foi esse o sonho, e daremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és o rei dos reis, a quem o Deus do céu da realeza o poder, a força e a glória. Ele entregou-te nas mãos dos filhos dos homens, os animais dos campos e as aves do céu, onde quer que eles habitem, e fez-te senhor de todos eles. És tu a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. A seguir, um terceiro reino, um reino de bronze, que dominará toda a terra. E haverá um quarto reino, duro como o ferro. Assim como o ferro tudo esmaga e despedaça, esse reino esmagará e despedaçará todos os outros. Os pés e os dedos que viste, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, significam um reino dividido. Terás a solidez de ferro, e por isso vistes o ferro misturado com barro mole, mas os dedos dos pés eram de parte de ferro e em parte de barro, é porque o reino será em parte forte e em parte frágil. Vistes o ferro misturado com a argila. Assim, também as duas partes se hão de ligar por geração humana, mas não se hão de unir solidariamente, como o ferro não pôde misturar-se com o barro. No tempo desses reis, o Deus do céu fará surgir um reino que jamais será destruído e cuja soberania nunca passará a outro povo. Esmagará e reduzirá a nada todos esses reinos, mas ele permanecerá para sempre. É o que significa a pedra que viste desprender-se da montanha, sem intervenção de mão alguma, e pulverizar o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que vai acontecer em seguida. O sonho é verdadeiro e fidedigna a sua explicação. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: dias virão em que, de tudo o que estáis a ver, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, como sucederá isto? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: tende cuidado, não vos deixeis enganar. Pois muitos virão em meu nome e dirão: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: há de erguer-se povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e em diversos lugares fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este Evangelho que nós acabamos de ouvir, que é um Evangelho que anuncia a destruição de Jerusalém. Portanto, Jesus Cristo faz este anúncio nos anos 30, quando Jesus partiu com 33, portanto a vida pública começou nos 31, portanto, e faz este anúncio que depois se vê a concretizar no ano 60. E nós temos vivido todo o nosso tempo de grandes anúncios, de grandes profetas. Por todo o lado surgem profetas e anunciam isto, anunciam aquilo, e adivinham isto e adivinham aquilo, e não há nada que temos que olhar é para o Evangelho. O Senhor avisa-nos, diz que virá, mas quando o Senhor quiser, não é? Com adivinhações. E aí os disparados, por exemplo, na passagem do ano 2000, já tinha sido assim no ano 1000. No ano 1900 para 1000 já tinha sido um grande alarido, e sabe-se pela história. E agora aconteceu no ano 2000. Mas de vez em quando lá surgem uns grupos que adivinham isto, adivinham aquilo. As pessoas... Aquilo que o Senhor diz no Evangelho é que o tempo de Deus é diferente do nosso. Os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Nós vivemos um tempo em que, mesmo politicamente, quer-se destruir a fé, a família. E ainda ontem alguém me dizia, fora da nossa comunidade, que os nossos políticos estão todos nesta linha. Todos para destruir a família, todos para destruir a religião. Ainda nenhum pôs em causa a história a partir de Cristo. Nós sabemos quem fez este cálculo da história central foi um monge muito célebre de Inglaterra, em que os ingleses têm muita devoção. Eu agora peço desculpa de não saber o nome, mas foi um homem extraordinário que fez o cálculo no século VI, a partir da vida de Cristo. Mas qualquer dia, pode não ser a nossa vida, se estes políticos forem vencendo, vão pôr em causa, vão inventar um acontecimento, vão querer pôr um acontecimento qualquer mais importante no centro da história. Hoje, os nossos jovens que estão todos formados com a mesma formatura nas universidades, é espantoso como é que os jovens hoje, a maioria, e a maioria, se for para o disparate, para a asneira, para a burrice, vamos todos para trás da maioria. E os jovens estão nisto. Quem é crítico, como é que foi possível? Os críticos somos nós os mais velhos. Porque os jovens estão todos formados. E eu às vezes digo que não nos criam na universidade quando nós começámos com o curso de português. Eu não estou a brincar.
E sei muito bem das consequências que pode ter isso para a minha vida. Mas isto é a verdade. Isto é a verdade. Eu sei, já confirmaram, o grupo já me confirmou que alguém diz, afastai-vos da igreja, agora vamos nesta perspectiva. Mas que certeza é que esta gente tem? E nós cristãos temos que, hoje na festa de São Clemente, primeiro, porque às vezes os cristãos não estamos bem informados, vivemos aqui no mundo evangélico, com influência inglesa, o rei Henrique VIII quis separar, mas primeiro foi o Lutero na Alemanha, também o Calvino, e na Suíça, que ainda foi dos piores, e o Henrique VIII, portanto, vão buscar uma meia verdade. E uma das coisas que eles põem em causa é o primado de Pedro. Pedro, o Papa não. Papa não. E, portanto, nós temos dados. Por exemplo, a vida de São Clemente. Eu repito, São Pedro foi o Papa do ano 32 a 67. Depois de Cristo lhe dizer, Pedro, tu, quando fores velhinho, a dizer-lhe, a confiar-lhe o primado. Santo Lino, 67, 76. Santo Anacleto, 76, 88. E São Clemente I, 88 e 97. E São João, o Evangelista, só veio a morrer por volta do ano 110. Portanto, e ainda houve outro Papa, a seguir a este. E levantou-se uma grande questão no tempo do Papa Clemente, da unidade. E era Corinto. Corinto era uma cidade, naquela época foi Corinto, é uma cidade com um grande porto-mar, e não queriam obedecer ao primado, queriam obedecer ao Papa. E, portanto, e o Papa Clemente, um homem extraordinário, muito venerado, tem uma grande basílica em Roma, e nós temos terras, eu penso que no Algarve, Lolé, há uma parte que é de São Clemente, nós temos muitas referências a São Clemente. O Papa, São Clemente, manda uma carta chamada a Carta aos Coríntios, que escreveu no ano 96, um ano antes de morrer, e que fala deste primado. E os coríntios aceitaram. Uma das coisas que os evangélicos dizem é que a igreja começou com Constantino, o filho de Santa Helena, no ano 327, que reúne um concílio grande de todos os bispos, e então aí começou a igreja. Onde é que eles metem estes papas? Onde é que está esta gente? Tantos mártires. E depois, mais à frente, sobretudo no ano 250, 240, 260, foi de umas perseguições terríveis à igreja. Onde é que eles englobam esta gente? Mas São Clemente escreveu uma carta aos coríntios extraordinária, que diz assim: irmãos, como são preciosos e admiráveis os dons de Deus, a vida na imortalidade, o esplendor na justiça, a verdade na liberdade, a fé na confiança, a continência na santidade, tudo isto está ao alcance da nossa inteligência, que no tempo de hoje põe isto tudo em causa. Todos estes valores que o Papa aqui menciona estão em causa. E sobretudo no meio dos intelectuais, no meio do universitário. O grande valor é a liberdade. Tu podes fazer o que quiseres. Tu podes alterar tudo. Não, há coisas que têm fundamento divino, vem de Deus. E continua o Papa Clemente: que será então o que está preparado para aqueles que o esperam? Só o Criador e Pai dos séculos, o Santíssimo, só Ele conhece o seu número e a sua beleza. Lutemos, portanto, com um denodado esforço para sermos contados no número dos que esperam nele, a fim de sermos participantes dos dons prometidos. Como alcançar isto, irmãos? Como podemos alcançá-lo se o nosso pensamento estiver arraigado em Deus pela fé? Se procurarmos com diligência o que lhe é agradável e aceita, se praticarmos o que estiver de acordo com a sua vontade santa e seguirmos o caminho da verdade,
afastando de nós toda a injustiça e perversidade, toda a avareza e rivalidade, toda a malícia e engano. O caminho, irmãos, em que encontramos a nossa salvação é Jesus Cristo. Sumo sacerdote das nossas oblações, advogado e protetor da nossa fragilidade. Por Ele fixamos o nosso olhar nas alturas do céu. Por Ele contemplamos como num espelho a face imaculada e soberana de Deus. Por Ele se abrem os olhos do nosso coração. Por Ele se abre para a luz a nossa inteligência obscurecida. Por Ele o Senhor quis dar-nos a saborear o conhecimento imortal. Ele que, sendo o esplendor da majestade de Deus, é tão superior aos anjos, quanto mais excelente é o nome que recebeu a herança. São Clemente faz um apelo aos irmãos de Corinto e a todos os tempos para centralizarem o seu olhar, a sua fé em Jesus Cristo. Cristo veio para nos indicar o caminho. E continua São Clemente: por isso, irmãos, militemos com toda a valentia sob as suas ordens justíssimas. Os grandes não podem subsistir sem os pequenos, nem os pequenos sem os grandes. Em todas as coisas há uma certa mistura e daí a sua utilidade. Sirva-nos de exemplo o nosso próprio corpo. A cabeça nada é sem os pés, nem os pés sem a cabeça. Os mais pequenos membros do nosso corpo são necessários e úteis a todo o corpo. De facto, todos os membros cooperam e se subordinam mutuamente. No mundo em que nós vivemos hoje, alguns, não se importando da unidade, portanto, seguem outro caminho da busca da verdade. Mas o objetivo é dividir. Isto é o papel do demónio. Nós vivemos um tempo onde o demónio, o grande papel dele é dividir. E na Igreja, o papel da tentativa de dividir a Igreja foi sempre uma constante. E o Papa Clemente I, já no ano 96, escrevia esta carta. No ano 96, nós estamos no ano 2021. Já passaram uns anitos desta carta, mas a sua força continua igual. Conservemos, pois, o nosso corpo íntegro em Jesus Cristo e submeta-se cada um ao seu próximo conforme o dom que por graça lhe foi concedido. O forte cuida do fraco e o fraco respeita o forte. O rico socorre ao pobre e o pobre louva o Senhor por lhe ter dado a quem remedeia a sua necessidade. O sábio manifesta a sua sabedoria não com palavras, mas com boas obras. O humilde não dê testemunho de si próprio, mas deixe que os outros o façam por ele. Portanto, já que recebemos dele todos estes dons, devemos dar-lhe graças por todos eles. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E esta carta, apelando à unidade em Cristo, fez com que, naquela altura, os coríntios passassem a ver Clemente como representante de Jesus Cristo. E um dos papéis mais importantes da Igreja é a unidade. Eu espero que, por exemplo, nós aqui no Canadá, as nossas comunidades estão numa fase de muita divisão. Os mais novos não se interessam por nada, sobretudo aqueles valores de unidade. Porque quando nós, os portugueses, chegámos, os italianos, os polacos, quando cada povo chegou, estavam unidos. Às vezes nem estávamos muito unidos, mas estávamos, celebrávamos, convivíamos, fazíamos festas, não sei o quê. E isto, aqueles mal intencionados, porque da política e nos poderes há sempre gente mal intencionada, tinham medo. E eu espero que um dia os nossos jovens percebam isto. É difícil a unidade. É muito difícil a unidade. Mas estar um de cada lado, com problemas que há para aí, nós agora, depois da pandemia, vamos acordar, sobretudo, o que está a acontecer com os jovens. Os mais idosos, nós fomos nos habituando a sofrer, e há muita gente a sofrer o isolamento, mas temos uma certa preparação. Mas já há problemas com os jovens terríveis, e que ninguém está a ver. Não querem trabalhar,
não encontram sentido para trabalhar, não acreditam nas autoridades. As autoridades tentaram desmoronar. Nós estávamos juntos, apoiámos uns aos outros. Eles estão sozinhos por aí. Estão aí nas casas, ninguém sabe o que está a acontecer, ninguém está a ver. E o fenómeno foi sendo preparado. Dividir. E agora como vamos sair desta realidade? Só Deus é que sabe. Mas o apelo é o mesmo do Papa Clemente. Estarmos unidos. E há muita gente que está a colaborar, até está a rir. A igreja agora são velhos, agora meus amigos, não tenhamos ilusões. A igreja é de Jesus Cristo. Ele é que é o Senhor. Estamos a passar uma fase muito complicada, mas vencer o Espírito de Deus não será fácil. E há muitos católicos, muitos que foram batizados, estão muito, muito enganados. Eu tenho, mesmo em todas as nossas famílias, nós recebemos notícias assustadoras, mesmo da juventude, preocupantes, dentro das nossas famílias. Mas como é que foram fazendo? Foram-se afastando de Deus, foram-se afastando da comunidade. A comunidade não interessa nada, nós somos evoluídos. E agora, doenças relacionadas com o stress, a demência, está aí um problema gravíssimo com a demência. E como é que os nossos antigos faziam? Dando as mãos uns aos outros, apoiando-se. E agora não, a nossa sociedade individualizou-se. Não sabemos. Nem sequer sabemos o que está a acontecer. E os políticos também não. Ninguém sabe. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que nos dê, sobretudo no dia da festa de São Clemente, que Ele nos anime. Mas a unidade, porque os nossos portugueses honram seja feita, a primeira comunidade. Tanto dinheiro, tanto sacrifício, tanto trabalho. E porquê? Pela unidade. Porque acreditavam neste valor, que está tudo em causa. E acreditemos e esperemos que os nossos jovens um dia consigam, e não será de muito longe, acreditamos que não, que os nossos jovens consigam perceber, unidos, somos fortes, como diz São Clemente, o corpo, se tivermos uma dor no dedo pequenino do pé, não tem grande importância, nós passamos meses e meses, nem reparamos para o dedo pequenino do pé. Mas se ele tiver uma ferida e nos doer, nós sabemos que ele existe bem. E assim somos todos os membros. E neste momento das nossas comunidades, o grande problema é a unidade. Toda a gente tem muita razão, toda a gente tem muita verdade, mas a verdade está em Deus. A verdade está em Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, Jesus anuncia a destruição do Templo de Jerusalém como sinal de outra destruição maior, no fim dos tempos. Peçamos ao Pai, com humildade, a graça de aguardar em paz. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja Católica e Apostólica, sinal levantado entre as nações, para que se realize a missão que o Senhor lhe confiou, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos que são enganados por outros homens e pelas vítimas de terremotos, fomes e epidemias, para que Deus os ampare na provação. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos aqueles que correm atrás de sonhos vãos, para que procurem antes de mais o reino de Deus, pois tudo o resto é mais frágil do que o barro. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos homens angustiados com o futuro ou tentados pelo poder e pela glória, para que Jesus lhes revele e lhes dê a paz. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa Súplica. Por todos os membros da nossa comunidade, para que o Senhor os livre de falsos profetas
e lhes comunica a palavra e o Espírito do Evangelho. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, recebeis, Senhor, estes dons sagrados que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte, à glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Fernando Borges da Silva, Alexandrino Matos, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que manifestais o vosso poder admirável em todos os vossos santos, dai-nos a graça de celebrar com alegria a festa deste dia de São Clemente I, Papa e Mártir, sacerdote e mártir de Cristo, que provou com o seu exemplo de vida a doutrina que pregava e confirmou com o martírio o que celebrava nos santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E há uma palavra de saudação à família do nosso irmão Fernando Borges da Silva, que partiu em Toronto, da nossa comunidade, da comunidade portuguesa, e portanto não partiu há muito tempo, e hoje é um dos seus aniversários. Portanto, um abraço por todos eles. E dia de São Clemente I, Papa, e nós agora lembremos só da freguesia em Lolé, no Algarve, de São Clemente, mas há várias em todo o país, e nas ilhas, e um pouco por todo. Lá, o Papa da unidade. E nós, as comunidades portuguesas, estamos num período terrível, e é da unidade. É o problema da unidade. As nossas gerações novas estão a ser preparadas para andar por aí, dispersos, e não estão a ver, e não estão a perceber. E nós temos que olhar para os valores dos nossos, da unidade. Todos fazemos parte desta unidade. É difícil viver em comunidade, mas também, por nos afastarmos das comunidades, não há mais paz nas famílias. Olhai e vê, jovem, o que está a acontecer. O afastarmos-nos da comunidade, dos problemas uns com os outros, é difícil viver em comunidade, mas não é por isso que nas nossas famílias há mais paz. Há para aí pais a sofrer terrivelmente, e certamente também haverá jovens a sofrer. Ontem dizia-me um senhor de Toronto, que me telefonou à noite, dizia assim, neste sentido da unidade, por causa da pandemia. Eu penso que é a Ilha de Malta, que é um país completamente já independente, e nós temos aqui muitos malteses que já vieram aqui rezar connosco. Na Ilha de Malta estão vacinados a 110%. Quase todos, é uma percentagem fantástica de 2 doses, 90 e tantos %, e há muitos que já têm a terceira dose. E o governo está a querer proibir o Natal, que esteja que as famílias se encontram. Então, mas como é? Já está uma percentagem de 110%, e querem proibir o Natal. Qual é o objetivo? É para nos irmos esquecendo do Natal. Portanto, e nós cristãos, aqueles que são defensores deste individualismo, devem pensar nisto. As notícias estão por aí. É um caso aqui, é um caso além, são leis assim, são leis assim. Olhei em Portugal, para as eleições não havia vírus. Agora está-se a aproximar do Natal, já está tudo cheio de vírus. E é verdade. Ou são também um bocadinho de notícias fabricadas. O problema é da unidade. Nós, como povo, quanto mais separados estivermos, mais brincam connosco. E eu penso que é a Malta, peço perdão se não for a Ilha da Malta, que é uma respeitável, por onde passaram todos os apóstolos na viagem para Roma, uma tradição tremenda. Muitos apóstolos foram martirizados em Malta, nós temos as maiores referências em Malta. Mas o que é que significa isto? Então, a percentagem é 110%, 90 e tal, duas doses. Porque é uma ilha pequenina, um povo pequeno, e já muitos têm a terceira dose. E vão proibir de celebrar o Natal. E inclusive às famílias. Vão fazer como onde passado aqui em Otava, uma família que estava a celebrar o Natal, e houve alguém que fez queixa e chamou a polícia. O que é que isso significa? O que é que isso significa devagarinho? E nós não estamos a perceber. E no dia do Papa São Clemente I,
O Papa que revelou, um dos Papas, logo dos primeiros já falaram a unidade, porque havia irmãos que se queriam separar e que tinham verdades e tinham descoberto todas as verdades. Nós precisamos pensar nesses pequenos sinais. Estes pequenos sinais. Jesus Cristo não será vencido assim tão fácil. E não será assim vencido tão fácil. E sobretudo saibamos ler as notícias, porque Malta é uma das coisas que está agora aí toda a gente a falar nisso, o ridículo que é. O ridículo. Uma ilha que não entra nem sai, feche as portas. Feche as portas à ilha. Mas agora porquê? Porque é uma referência cristã muito grande, Malta, nós tivemos muitas referências, mas os políticos, neste globalismo tremendo e neste individualismo, e os nossos jovens, se nós os ouvirmos, a maioria quer assim, e tu tens que te calar. A maioria está nesta linha e tu tens que te calar. Que o Senhor nos anime, nos dê força e que São Clemente nos abençoe e que, sobretudo, a unidade como povo cristão, como portugueses, que eu vejo por todo o lado, as comunidades estão divididas, os nossos jovens estão com tantos problemas, que ficam sozinhos, ficam isolados, a primeira dificuldade não sabem, nem ouvem os exemplos dos outros. A maioria deles olha para o seu problema como sendo o problema maior do mundo, quando ao lado dele estão pessoas com maiores dificuldades. Foi assim que nós aprendemos a ser homens e mulheres, a olhar para o problema maior dos outros. E os nossos jovens hoje estão, a sua glória, o seu saber é omnipotente, e a sua dor, quando acontece a sua dor, é o centro do mundo. E não é. Nós temos que viver uns com os outros e aprender a viver uns com os outros, no muito e no pouco, no muito e no pouco, na fartura e na abstinência e nas dificuldades. Então, a todos um bom dia e que São Clemente nos anime e que nos faça erguer a cabeça e não nos deixemos dominar naquilo que é mais importante, que é a voz da nossa consciência, naquilo em que nós acreditamos, naqueles valores que nós defendemos. Todos muito bom dia.